quando o Senhor voltar, como Ele vai te encontrar? Lucas capítulo 12, ali a partir do versículo 42, fala sobre quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que confiará todos os seus bens. Nós temos vivido um tempo em que eu tenho visto e observado que muitas pessoas paralisadas a respeito de dons e talentos. E eu quero conversar um pouco com você sobre dom e talento, sobre fiel e infiel, que é o nosso propósito aqui. Vamos lá. Todo dom procede de Deus, vem de Deus. Todo talento eu aperfeiçoo para, junto com o meu dom, servir melhor ao outro. Então, todo dom procede de Deus. Todo talento eu aperfeiçoo para servir melhor ao outro. Porque não existe um dom e nenhum talento que você tenha para você mesmo. Logo, os dons e talentos vão ser para você servir a Deus, servindo ao seu irmão cada vez melhor. Não só seu irmão, mas também a sociedade, aos amigos, aos parentes, aos familiares. E falando sobre isso, eu quero falar sobre 3 classes de mordomo. A primeira dela é o mordomo que é fiel. O que seria o mordomo fiel? Mordomo fiel é aquele que entendeu que recebeu o dom do Pai para servir. Então, o primeiro entendimento é: eu recebi um dom de Deus para servir melhor a minha família, a minha casa, aos meus amigos, a minha igreja, a minha comunidade. Então, eu recebo para servir. O que você recebeu precisa chegar aos outros. É como uma onda que só vai para frente e não volta. Então, à medida que você vai aperfeiçoando o talento que está ligado ao dom, essa onda de entendimento, ela cresce em você, você serve melhor e mais pessoas são edificadas através do dom e do talento que você recebeu. E não volta. O que você recebeu precisa chegar aos outros, é como uma onda que só vai para frente e não volta. É ser sábio e diligente, independente das circunstâncias. Ou seja, o dom, ele gera fruto, ele gera crescimento para você e para o outro, independente das circunstâncias, seja ela favorável ou não. Eu estou no meu melhor momento, o meu dom está sendo exercitado da melhor forma. Eu estou no pior momento, o meu dom está sendo exercitado da melhor forma. Ou seja, eu não paraliso devido às circunstâncias, porque eu entendi que o dom que eu tenho, o dom que eu recebi, vem de Deus. Você precisa compreender, né, que o que está em suas mãos é do patrão, e que quando o patrão voltar, eu preciso devolver multiplicado. Ou seja, todas as vezes que eu olho e percebo o dom que eu tenho, eu preciso multiplicá-lo para devolver ao Senhor maior, melhor, o resultado daquilo que foi investido em mim. Todo mordomo fiel entendeu que a sabedoria me leva a viver com êxito os propósitos de Deus para a minha vida. Todo mordomo fiel entende que a sabedoria vai levar ele a viver os propósitos de Deus para a sua vida. O que seria então o mordomo infiel? O infiel é aquele que ouviu com a mente,
Ele ouviu, mas não desceu para o coração. Ele não compreendeu, o que o torna indiferente com o dom e incapaz de compreender o Senhor. Porque ele até ouviu, ele até compreendeu, mas não desceu para o coração, aonde eu consigo trabalhar as minhas emoções para servir. Porque o mordomo fiel, não infiel agora, o mordomo fiel, ele não faz nada entendendo que tem que receber alguma coisa, porque ele já entendeu no seu coração que ele já recebeu de Deus. Ele já recebeu. Mas o infiel, ele geralmente quando vai fazer alguma coisa, ele está esperando alguma coisa em troca. Por quê? Porque ele não compreendeu. Então, o infiel, preferindo se esconder dos seus zelos e objetivos pessoais para não viver intensamente a promessa de Deus. Então, o mordomo infiel, ele vai sempre preferir se esconder ali atrás dos seus zelos. Não, eu estou aqui servindo, mas na verdade ele está fazendo alguma coisa, sempre esperando outra coisa em troca. Os seus objetivos não o levam à promessa, a visão da promessa, a visão daquilo que é maior, a visão daquilo que vem do alto, que vem do Pai das luzes. Eu me torno infiel todas as vezes que na qualidade de mordomo eu não estou servindo com o que o Pai me confiou. Olha só, guarda isso. Eu me torno infiel todas as vezes que na qualidade de mordomo eu não estou servindo com o que o Pai me confiou. Mordomo infiel é aquele que recebeu a oportunidade e não cumpriu o propósito oferecido pela oportunidade. Ou seja, a infidelidade fecha os olhos para a realidade. A infidelidade fecha os olhos para o propósito. A infidelidade não me leva ao lugar da promessa em Deus. E aí eu acrescentei aqui um tópico 3. Por que o tópico 3? Porque na medida que a gente vai falando sobre o mordomo fiel e infiel, sobre dons e talentos, o que nós temos visto na nossa geração nesse tempo? Pessoas que estão com a identidade tão deturpada que elas não conseguem compreender o que é dom, o que é talento, o que eu mereço aperfeiçoar ou não. Ou seja, aquele que em nome da sua própria vontade ou desejo pessoal está exercendo através da carne, né, aquilo que não é o seu dom ou o seu propósito. Ou seja, a pessoa está cantando, mas era para estar pregando. A pessoa era para estar pregando, mas está tentando cantar. Ou seja, a pessoa era para ser um mega empresário, abençoar vidas, abençoar pessoas, mas a pessoa está querendo fazer outra coisa, porque tem a ver mais com seus desejos. Quando nós falamos desse tópico 3, eu estou falando daquele que está perdido, daquele que ainda não entendeu qual é o seu dom, qual é o seu chamado, aonde você está, se o Senhor te olhar hoje, no servo fiel ou no servo infiel. Recebeu dons e talentos, mas vai na contramão do propósito, porque não entendeu que mordomia não tem a ver comigo e sim com o outro. Não existe nada que Deus vai te dar que não seja para abençoar o outro. Guarda isso. E aí, no meio disso tudo, a gente precisa entender outra coisa. Tomar a consciência não é fácil. Ou seja, mudar de mentalidade não é fácil. Porque geralmente nós temos a consciência,
do ambiente que vivemos. O ambiente social, familiar, que nos envolve desde a nossa infância é que vai moldando os nossos pensamentos e construindo em nós também sentimentos. E isso, ligado ao tema e ao que nós estamos falando, nós precisamos tomar essa consciência que não é fácil, é um processo de ouvir, receber, entender e praticar. Qual é a consciência? Ouvir, receber, reter, entender e colocar em prática. Por que isso está ligado a dons e talentos, fidelidade e infidelidade? Vou te explicar. A disciplina que me leva a viver o propósito com intensidade, me fazendo compreender o que preciso mudar. Ou seja, toda mudança ela vai se tornando difícil. Porque antes da mudança, você já se sentou, deitou numa cama de acomodação. Você já está acostumado com aquele lugar, aquela posição. Então, entender o dom vai te levar a sair do conforto e te leva diretamente para um lugar de confronto. E esse lugar de confronto, de costume, ele nos leva a uma vida de hábitos que muitas das vezes, de forma inconsciente, nos molda e nos coloca num lugar onde está longe do dom e do propósito. A mordomia que eu estou falando aqui é que me leva a mudar constantemente à medida que os dons e talentos se tornam uma fonte. Então, você não precisa se perder no propósito de Deus para a sua vida. Ele precisa te encontrar fiel. Talvez você já ouviu muitas das vezes quando se fala de fidelidade e infidelidade, as pessoas, pastores, igreja, falando sobre dízimos, ofertas, primícias, enfim. Mas hoje existe, e é bíblico, Lucas 12:42, tem outras passagens bíblicas, Provérbios também fala muito sobre isso. Deus te deu dons. E como você tem utilizado o dom que Deus te deu? Às vezes você está querendo, como Davi, utilizar a capa de Saul, o armamento bélico, a roupa de soldado de Saul para lutar contra Golias. Deus te deu aí, seria hoje o estilingue, e mandou você pegar a pedra. Mas você está tentando se vestir na roupa de Saul. E não é a roupa de Saul que vai te levar ao seu propósito. É a funda, e é a pedra, e é somente uma palavra: a fidelidade. Então você precisa ser fiel a Deus no dom que Ele te deu e cumprir com êxito essa chamada e esse propósito.